O Supremo Tribunal Federal chegou a uma decisão nessa quarta-feira em uma questão polêmica que já se arrastava havia bastante tempo. A repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. Os ministros defendem o direito de alguém recusar atendimento médico por causa de convicções religiosas. Mas é aí, Janaína, o que o poder público deve fazer com esse assunto. Mais uma vez, bem-vinda. Pois é, Tiago, e essa decisão aqui no STF foi unânime, viu, no plenário. O caso concreto são 2 recursos de testemunha de Jeová que foram impedidos de se submeter à cirurgia médica porque se recusaram a fazer transfusão de sangue, porque esse procedimento não pode ser feito segundo essa religião, né? Então, 5 ministros já haviam votado numa sessão anterior e defendendo esses recursos, usando como base aí princípios constitucionais da liberdade religiosa e da dignidade da pessoa humana. E aí hoje, nesse julgamento que foi retomado, os outros ministros também defenderam com base nesse mesmo argumento. O ministro Luiz Fux, por exemplo, ele disse que essa recusa deve vir a partir de uma vontade livre, mas consciente, ou seja, de uma pessoa capaz e maior de idade. Por exemplo, a gente separou um trechinho desse voto do ministro, vamos ouvir. A premissa basilar na presente discussão é de que, independentemente do motivo da recusa a determinado tratamento ou procedimento médico, deve sempre prevalecer a vontade do paciente plenamente capaz, em respeito, assim como Vossa Excelência e todos os demais destacaram, a dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, à autodeterminação e à saúde. Vamos ouvir também aí um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia, que destacou aí a liberdade das pessoas de fazerem escolhas de acordo com a sua religião. Vamos ouvir. Estamos falando de Estado laico, mas de seres humanos que têm fé ou podem ter fé, e na maioria tem. Portanto, o Estado é que é laico, leigo. Nós não. Nós somos seres humanos que, na nossa espiritualidade e na nossa autonomia, podemos e devemos, e a maioria realmente são dotados e fazem escolhas levadas pela sua fé. Então, Tiago, o STF definiu a seguinte tese, de que testemunhas de Jeová, quando maiores de idade capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. E aí também ficou definido que o poder público é obrigado a oferecer um tratamento alternativo pelo SUS. Isso em respeito ao direito à vida e à saúde. E aí, em caso desse tratamento não acontecer aí, não houver um tratamento na unidade da residência ali, da região onde esse paciente mora, o poder público vai ser obrigado a custear com o deslocamento desse paciente para uma outra região onde haja aí uma unidade do SUS que ofereça esse tratamento. Como essa recusa da transfusão de sangue só pode ser manifestada pelo próprio interessado, também ficou inválido aí o caso de pais que façam essa recusa em nome dos filhos menores de idade. Mas aí, se houver um tratamento alternativo por orientação médica, esses pais poderão optar por ele. Os ministros também decidiram aí, Tiago, que em nenhuma hipótese o médico será obrigado a fazer o tratamento alternativo contra a sua autonomia profissional. E aí, esse caso, essa tese, ela tem repercussão geral, então ela deverá ser seguida pelas demais instâncias e aí da Justiça. Tiago. É isso, decisão polêmica que a gente analisa aqui na Jovem Pan agora com os nossos comentaristas, e a Janaína Camelo volta na nossa programação. Bom, Nelson Kobayashi, é claro que o Supremo foi provocado para tomar essa decisão, mas é uma decisão, claro, polêmica, há muito se discute isso, não é a primeira vez que a gente vê uma discussão como essa. De qualquer forma, na prática, como que deve se dar? Como é que vai ser a aplicação disso aqui no país? Olha, Tiago, é uma decisão que, a meu ver, correta, porque prestigia a liberdade religiosa que deve existir em todos os estados democráticos, em especial em estados laicos, até porque sem laicidade do Estado não há democracia plena. Então, sim, é uma decisão correta que prestigia a liberdade religiosa. O ponto de maior polêmica, na verdade, fica em relação aos menores de idade, aos filhos de testemunhas de Jeová
que eventualmente tenham que ter acesso à transfusão de sangue. Para esses, pelo que entendi da decisão, haverá ainda a necessidade de se prestar sim a transfusão em caso de necessidade. O médico não pode se abster de aplicar o protocolo médico de transfusão se for indicado para menores de idade. Esse já era, inclusive, um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que parece ter sido mantido pelo Supremo Tribunal Federal. E é mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal que prestigia a liberdade religiosa. Há poucos anos a gente teve uma outra decisão também que repercutiu muito, que foi aquela em que o Supremo Tribunal Federal autorizou que religiões de matrizes africanas fizessem sacrifício de animais em seus rituais religiosos. Outra decisão. Então, a gente tem visto o STF agir reiteradamente em prestígio da liberdade religiosa nas suas decisões. Ô, Dora, é claro que é uma decisão técnica, como o Kobayashi falou, mas você, nas suas jornadas jornalísticas, isso já deu muita polêmica lá atrás. Você acha que o Brasil está mais preparado para uma discussão como essa? Olha, claro que na prática, até porque a Janaína nos trouxe, né? O médico tem autonomia, ele não pode ser obrigado, né? Então, isso na prática, claro que vai continuar rendendo algum problema, mas eu vejo que a decisão do STF, ela é absolutamente coerente com a liberdade religiosa, não poderia ser diferente. É um assunto, como você disse, que vem sendo discutido há muito tempo, mas agora tem aí uma regra traçada, né, em respeito à liberdade religiosa, porque, como disse a ministra Carmen Lúcia, o Estado é laico, mas as pessoas têm autonomia na sua espiritualidade. A gente goste ou não, eu particularmente acho muito esquisito, mas quem sou eu? Não vou discutir religião e preceitos de ninguém, né? Isso precisa ser respeitado.